Olá, amigos do programa Atitude. Recebo em nossos estúdios hoje o filho do seu Manuel, rapaz. Daniel Pereira. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marcos. É uma alegria muito grande receber o Daniel. Daniel que tem uma vida pública de destaque na nossa capital, em todo o estado, né? Começou, estava conversando particular aqui com ele, começou lá no Cone Sul e agora você está à frente do Sebrae, né? Um novo desafio, né, Daniel? Perfeito. Primeiro, deixar aqui uma saudação para o teu público, um abraço muito especial para o Zezinho, da Maria Fumaça. Grande Zezinho. Né? Zezinho é um entusiasta que... Não, você tem que ir lá conversar com o Marcão. Então, estamos aqui. E tivemos a felicidade de chegar em Rondônia 42 anos atrás e seguir uma trajetória que Deus traçou para nós e termos passado por algumas funções que eu reputo importante, né? Ser vereador lá em Cerejeiras. Foi o seu primeiro cargo político? De mandato eletivo, sim. Sim. Aí passei por 3 oportunidades na Assembleia, 2 mandatos completos, mais um pedaço de outro, como vice-governador, governador. E agora estamos cumprindo uma missão fantástica, que talvez a mais importante de todas elas até hoje, pelos conteúdos que a gente está trabalhando no Sebrae. Daniel, você mesmo falou, Daniel nasceu em Campo Mourão, tá? É meu conterrâneo, pertinho de Maringá lá. Somos vizinhos, 80 quilômetros. Um beijo, um abraço pro meu irmão Buana, que mora lá em Campo Mourão. Daniel, você foi vereador em Cerejeira, você foi deputado estadual por duas gestões, você foi vice-governador e assumiu como governador. Fala para mim um ato seu que você quer ser lembrado assim, nesse período como deputado, como vereador ou até como governador. Um ato seu assim, uma forma de um legado. Falar, olha, esse projeto eu participei, eu criei, foi votado e foi aprovado. Então, Marcos, você teria que fazer vários programas, sem nenhuma falsa modéstia, né, para a gente elencar em cada um deles. Por exemplo, quando eu fui vereador, eu ajudei com o prefeito da época, o Rosalino Baldim. A Cerejeiras foi o primeiro município que organizou o sistema de educação. Eram 40, 50 escolas, o município passou a ter 4 escolas. E a qualidade que nós tínhamos na educação rural era a mesma qualidade urbana, né? Tanto é que o índice de desenvolvimento da região lá é muito forte. Cerejeiras é a primeira cidade de Rondônia que está pronto para ter 100% de tratamento do esgoto da cidade. É a primeira cidade que preenche esse requisito. Eu estava olhando esses dias, a taxa de inadimplência da agência de Cerejeiras é 0,24. Você precisa de 400 empreendimentos para ter um inadimplemento. Você tem uma ideia, para comparar, Porto Velho é 10%. Né? Então, é um legado interessante que ficou por lá. Claro, no período que nós passamos pela Assembleia, nós tivemos várias ações, mas eu vou focar no trabalho que nós fizemos na educação. Né? Quem estimulou o Estado a criar um sistema de repasse a recursos para as escolas, que hoje acho que é PROAF o nome do programa, fui eu como deputado estadual. Né? Quem acabou com um esquema fraudulento que nós tínhamos de superfaturamento e corrupção em compra de merenda escolar, eu dei a minha contribuição para acabar com isso. Né? O estado de Rondônia foi um dos primeiros do Brasil a escolarizar os recursos da merenda escolar. Então, esse recurso vai para a escola e a escola faz a aquisição. A primeira pessoa a trabalhar para construir um modelo que a gente evitasse a influência político-partidária na indicação de diretores de escolas, fui eu que fiz. Né? Antes então, era extremamente político o cargo de diretor de escolar. Né? É um dos graves problemas que o Brasil tem em muitos estados e na maioria dos municípios, é que os cargos de diretor de escola, em vez de preencher critério técnico, né, claro, para poder atender a capacidade de planejamento, de execução, ele preenche critérios político-partidários. É o vereador, é o deputado, é o líder que indicou, que ajudou a eleger, que indica o gestor. E aí, em vez de você ter alguém cuidando da educação, você tem um cabo eleitoral cuidando de uma escola. Né? E isso gera problemas gravíssimos para nós. Os países que conseguiram melhorar a educação, como é o caso do Chile, Polônia, Portugal, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi despolitizar. Né? Isso não é uma discussão absurda que está se fazendo agora de não ter política na escola. A escola é um local, sim, de discutir política, porque quando as crianças, os adolescentes,
eles têm que ter noção de onde é que eles estão, até porque o Brasil é um país que aos 16 anos um adolescente ainda é chamado para votar. Então ele tem que saber por que ele vai votar, né? Então discutir política é uma coisa, agora você politizar e transformar a escola num comitê eleitoral para uma determinada sigla partidária, isso é execrável. Então a gente tem que separar as coisas. E eu sempre fui contra a partidarização das escolas, né? O primeiro município do estado que fez um procedimento de escolha coletiva para indicar o representante de ensino e os diretores de escolas foi Cerejeiras, em 1995. O então governador Raupp chamou o então deputado estadual Daniel Pereira e falou, olha, quero que você indique lá o pessoal da educação lá de Cerejeiras. Ele falou, não vou indicar ninguém. Lá vai ser na eleição. E uma curiosidade, eu era do PT e nós elegemos, inclusive com o meu apoio, uma professora do PSDB para ser a gestora da região, que é a professora Fátima Maldonado. E ainda no mesmo mandato, a Fátima, quando terminou o período dela, fizemos uma troca e o eleito foi o professor Luiz Patrício dos Santos, né? Que inclusive, o último contato que eu tive com ele morava em Ariquemes. Uma curiosidade, o Luiz Patrício também é do PSDB e o Luiz Patrício também teve o meu apoio, apesar de que na época eu era deputado estadual pelo PT. Então nós nunca misturamos sigla partidária e compromisso com o trabalho na educação. E como governador, o que você poderia destacar de um trabalho seu? O mandato de governador foi muito curto, foi um mandato só de 9 meses, né? Eu enfrentei 4 grandes situações que exigiu muita energia da gente para resolver, claro, né? Uma delas era uma ação judicial que trazia de volta para o Estado 706 policiais militares. Isso, além de gerar problema para esses policiais, ele gerava um descontrole econômico para o Estado, algo da ordem de 100 milhões de reais por ano. Não fazia parte da folha, não tinha jeito. Exatamente, conseguimos resolver isso. Eu tive que enfrentar a greve dos caminhoneiros, que tirou mais de 100 milhões de reais do Estado. Tive que enfrentar a renegociação da dívida pública do Estado, que ela estava suspensa desde 2014. Ela voltou a ter que ser paga a partir de agosto. Eu tive que fazer um alongamento disso. Já no seu mandato? Isso em agosto do ano passado, do meu mandato. Da forma como nós fizemos isso, o atual governador Marcos Rocha, ele vai ter, ao longo do mandato dele, algo em torno de 600 milhões de reais a mais para ele poder trabalhar. Se eu não tivesse feito esse realongamento, além de eu já ter falido politicamente o ano passado, porque eu não teria pago o 13º e nem tampouco o salário de dezembro, eu ainda teria deixado o Estado inviabilizado para ele. Então esse alongamento foi uma medida necessária, que tivemos com o apoio da Assembleia Legislativa, coordenado pelo deputado Maurão, uma época presidente da Assembleia, certo. E isso fez com que a gente terminasse bem o nosso governo e criasse condições, não só para o atual governador Marco Rocha, mas os governadores que vai substituí-los, os que virão no futuro, possa trabalhar com um ajuste de caixa mais adequado à realidade. E aquelas medidas que nós tivemos que enfrentar. Claro. Coisas que eu fiz durante o governo foram muitas, mas o estado de Rondônia é o único estado da federação que você faz uma identidade, parece coisa simples, mas o que morava em Chupinguaia, ele tinha que fazer 2 ou 3 viagens a Vilhena para ter uma simples identidade. Para quem mora lá e tem que andar 150 quilômetros para ir para voltar, 300 quilômetros, podendo ser de 600 a 900 quilômetros para ter uma simples identidade, e ele poder requerer isso no município dele, muda muito. Uma criança que ia participar de uma competição esportiva, ele tinha que sair para uma cidade vizinha, perder 2 ou 3 viagens para poder participar. Nós acabamos com isso. E tiramos esse serviço das delegacias de polícia e levamos para as prefeituras. Transformamos isso. Quando eu assumi, era 25 municípios que faziam identidade, todos eles em delegacia de polícia. Quando eu terminei o mandato, nós fazíamos identidade em 52 municípios e somente 6 municípios continuavam fazendo em delegacia de polícia. Eu fiz 19 acordos com prefeituras, tirando isso das prefeituras, das delegacias de polícia e levando para as prefeituras. Em 84 eu estive em Vilhena e fui fazer minha identidade, eu tinha que vir a Porto Velho para fazer. Aí me falaram que em Colorado saía 2 dias depois, eu fiz em Colorado, está aí Daniel Pereira fazendo história. Intervalinho no programa, já nós vamos perguntar sobre uma situação que teve o nome de Daniel Pereira envolvido e ele vai explicar para a gente o porquê. Intervalinho, já a gente volta.
Fim de ano, tempo de festejar e receber amigos. A pintura da sua casa faça com a Amazônia Tintas. Fique tranquilo, a Amazônia Tintas oferece tudo de cores para o seu fim de ano ficar no tom ideal para o seu lar e empresa. A Amazônia Tintas facilita o pagamento. Venha e aproveite. O Grupo Amazônia Tintas agradece a todos os amigos, clientes, fornecedores. Boas festas! Rua Rafael Vaz e Silva com Jaci, Paraná e Rua Jatuarana com Rua Açaí. Amazônia Tintas, pintando com as cores da Amazônia. Olá você, tô de volta. Papai do Céu tinha prometido, eu estou de volta. Mais uma vez eu vim trazer produtos para você, tá bom? Nós estamos aqui na Portsoft, aqui da João Goulart, com a 7 de setembro. Quem me atende aqui é esse baiano de nascimento, rondoniense de coração, tá feliz da vida. Humberto, tudo bem? Tudo bem, Marcão. Humberto, fala para mim, quais são as promoções para essa semana aqui na Portsoft? Então, nós temos promoções essa semana aqui na Portsoft. HD externo de 1 TB, para quem quer aí armazenar, quer um armazenamento portátil. A gente tem também impressora, também está na promoção. A gente está com o som automotivo da Pioneer, de R$ 280 está saindo por R$ 199. Essas ofertas você encontra essa semana ainda aqui na Portsoft. Procura aqui o Humberto, o gerentão Anderson, a rapaziada toda aqui, tá bom? Diretamente aqui da Portsoft, boas vendas para você. Falei que o intervalinho era rapidinho. Daniel, às vezes a gente vê alguma operação, às vezes não, né? No Brasil, ultimamente, operação da Polícia Federal acontece toda hora, todo instante está acontecendo uma. E muitas vezes a gente vê a polícia ir lá atuar, a imprensa divulgar o nome de pessoas, e às vezes o nome dessas pessoas depois acaba se comprovando que não tinha nada a ver com isso. Mas ninguém volta atrás para falar, fulano não tinha nada a ver com isso. É um caso que aconteceu há pouco tempo com a secretária lá do município, Patrícia, né? Uma da secretária do Dr. Hildo, e a moça foi presa, aí descobriram que não tinha nada a ver. E você teve o seu nome envolvido numa dessas operações. Explica para a gente que operação é essa, de que forma, o que aconteceu? Então, Marcos, primeiro eu acho que a gente precisa de ter uma sociedade onde que as instituições elas tenham autonomia e independência para fazer o trabalho de segurança. Claro. Né? Uma demonstração clara disso, em Rondônia, o Confúcio criou a Draco 1, aqui em Porto Velho, em 2015, e eu, assim que eu assumi o mandato, nós criamos a Draco 2, para atuar no interior. Né? E, além disso, sou um dos poucos governadores que mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que tenha autonomia os delegados de polícia, para que eles não recebam ordens, né, para agir dessa ou daquela maneira, contrariando o senso de justiça, o diretor-geral de polícia seja eleito entre os delegados de carreira. Fui eu que mandei o projeto para a Assembleia para fazer isso, para dar total autonomia para a Polícia Civil. Dentro do meu governo, nós tivemos uma operação que ela eclodiu no dia 5 de novembro de 2018 e ela prendeu uma série de pessoas. Certo. E o contato que eu tive com relação a isso, por entender que a polícia tem que ter, e o Ministério Público e o Poder Judiciário tem que ter total autonomia para poder fazer seu trabalho, apesar de algumas pessoas presas serem pessoas que eu conheço, que fui eu que nomeei, e continuo mantendo o mesmo nível de respeito e conceito que eu tenho a respeito da idoneidade delas naquela época, deixamos o caminho seguir. E daqui a pouco, quem estava envolvido na operação, sendo investigado, sou eu. Né? Olha bem, eu criei uma Draco o dia 28 de maio de 2018 e ela começa um inquérito no dia 15 de junho. Aí tem uma série de impropriedades e irregularidades dentro do processo. E passado um ano depois, essa mesma operação, que num primeiro momento, né, a primeira coisa que eles falam, não, nós estamos investigando uma organização criminosa. Aí, no primeiro momento, a organização criminosa era o secretário Hamilton e o adjunto Pitaluga. Na segunda fase, a mesma operação, o líder da organização criminosa já tinha mudado de nome, era o Daniel Pereira. Na terceira fase, quando eles fizeram a denúncia contra algumas pessoas, eles pegaram um servidor que era lotado no meu gabinete, era esse que era o líder
da organização criminosa. E depois a gente descobre que a única organização criminosa que nós tínhamos em Rondônia era um conjunto de 3 delegados, nome Júlio César, o delegado Roberto Santos e um delegado chamado Fred Mercury, de acordo com diálogos que eles mesmos produziram e que por sei lá por que caminho se tornou público, e hoje é um dos atos mais vexatórios que a gente tem no país, é as atitudes dessa operação, que atentou contra mim, que atentou contra o então presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Walter Waltenberg, que atentou contra o presidente da Assembleia Legislativa, e num projeto de poder institucional e de poder pessoal desses delegados. Os delegados querendo ser candidato a prefeito, querendo promover terror e querendo promover a valorização da polícia. Por um caminho totalmente equivocado, porque a polícia em Rondônia é valorizada, é uma polícia respeitada. Agora, a polícia de terror, a única polícia de terror que a história registra, de uma forma muito contundente, tem várias, mas uma que quase todo mundo conhece é a história da Gestapo, na Alemanha nazista. Né? Então, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. É lícito que os delegados queiram ganhar bem, que os agentes de polícia queiram ganhar bem, assim como os professores também têm que ganhar bem, os agentes de saúde e os profissionais do serviço público como um todo, dos quais, inclusive, eu faço parte. Agora, quando você usa o poder que você tem para você chantagear, para você incriminar, para você atribuir crimes para pessoas, crimes esses que não existem, aí nós estamos diante de uma verdadeira organização criminosa. Né? Então, graças a Deus, ficou muito claro quem é a organização criminosa e se eles estavam investigando algum tipo de crime, eu nem sequer vou dizer que não estavam, que alguém não tenha cometido, mas qualquer crime que alguém cometeu na PAOCO dos investigados se tornou pequeno diante do crime cometido pelos delegados. Então, essa é a realidade dos fatos que nós, infelizmente, tivemos que conviver com ela aqui no estado de Rondônia. E não é, você mesmo abordou, não é uma questão isolada. Né? Eu, inclusive, pretendo produzir alguma coisa, estamos esperando esse inquérito chegar ao final, talvez a gente escreva algum livro, alguma coisa. Não chegou ao final ainda? Não chegou, porque eles não sabem como é que termina esse negócio. Né? Criaram um monstrengo para imputar responsabilidade, para incriminar as pessoas, promover algumas denúncias, denúncias espatafúrdias. Eu sou formado em Direito, com conhecimento muito superficial em Direito Penal, mas uma simples olhada nas denúncias, aquilo não tem pé nem cabeça, ninguém vai ser condenado por aquilo. Fundamento. Agora, uma observação, eu tenho 3 delegados, eu tenho 3 agentes, essas pessoas eram do interior, foi deslocado para a capital, todas elas ganhando diárias, final de semana as diárias são duplas. Né? Eu tenho 2 membros do Ministério Público acompanhando isso, eu tenho toda uma estrutura, aí você multiplica quase 24 meses, soma o salário dessas pessoas todas, soma os custos que o poder público teve. Então, até o presente momento, eles não conseguiram mostrar R$10 de irregularidade de qualquer pessoa que eles estão investigando. Agora, eles custaram para o Estado, brincando, R$2 milhões nesse período. Então, a gente precisa de fazer uma leitura muito clara a respeito disso e o Ministério Público também tem que ser chamado à responsabilidade. Porque o papel do Ministério Público é fiscalizar, né, as ações dos delegados. E pelo que a gente viu, criou-se um clube de compadres e comadres aqui, onde que eles viviam quase todo final de semana fazendo festa. Né? Ou seja, deixou de ser uma ação institucional, uma relação de Estado profissional, para ser uma relação de amizade, fazendo festinha um na casa do outro no final de semana. E envolvendo, inclusive, um magistrado que eu tenho muito respeito por ele, mas parece que em vez de despachar com o magistrado, eles despachavam com uma assessora do desembargador. Um caso escandaloso que envolve polícia, que envolve parte do Ministério Público e que envolve, inclusive, não sei até que nível, o próprio desembargador, que é uma pessoa, repito, de uma reputação inatacável, mas que parece-me que ele foi usado para fins que está muito claro que é muito além daquilo que estava sendo investigado. Está vendo aí? Muitas verdades, às vezes, se tornam inverdades porque só se propaga mentira. E não dão direito de resposta às pessoas envolvidas. Tá aí, eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque às vezes, Daniel, as pessoas falam, Marcão, você entrevistou fulano, mas não perguntou coisas que a gente queria saber dele. Então, a ideia aqui é o quê? Dar oportunidade das pessoas de direito se defender. Daniel, hoje você está no Sebrae. Você assumiu o Sebrae início do ano? Marcos, só em respeito ao teu telespectador... Fica à vontade, porque é muito cômodo eu vir sozinho
e tocar um assunto e colocar o meu ponto de vista. Eu sou um cara que estou à disposição, a hora que a polícia quiser fazer um debate público a respeito disso, a hora que o Ministério Público quiser fazer, a hora que o Poder Judiciário quiser fazer também, eu estou inteiramente à disposição, porque eu estou falando são de fatos, são de atitudes e condutas que estão registradas, seja dentro do inquérito que a polícia promoveu, seja dentro das atitudes extraprocessuais que eles produziram e que se tornou público hoje, que o Brasil todo sabe a vergonha que virou essa Operação Paô aqui no estado de Rondônia. Só para ficar bem tranquilo e bem caracterizado isso. Você está aberto para qualquer esclarecimento, para qualquer conversa, qualquer debate com os envolvidos no caso? Sempre estive e sempre vou estar. E, inclusive, aproveitando a oportunidade, nós tivemos um debate no Brasil que é a aprovação da lei de abuso de autoridades. E ela veio num bom momento, porque o que está acontecendo comigo, não, é o Daniel, é um político, é um ex-governador, a gente tem que botar esse político na cadeia mesmo. Tá, e a hora que estiver acontecendo com você, que está nesse momento vendo o programa, porque se comigo, que tem todos os mecanismos para poder me defender, os caras estão usando esse tipo de artifício, eu, graças a Deus, sou formado em Direito, sou muito bem informado, fui lá para dentro do processo e descobri cada uma dos absurdos que eles tinham feito. Mas se é você que está me vendo nesse momento, que não tem a escolaridade que eu tenho, não tem a informação que eu tenho, não tem o acesso que eu tenho, ele simplesmente te prende, joga a chave fora e você vai curtir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos lá no sistema penitenciário sem saber se você realmente é culpado ou não. Desde que um delegado não goste de você, um promotor, às vezes até mesmo um juiz. Então, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, além de fazer a defesa própria, eu estou te defendendo também como cidadão para que você não venha amanhã ou depois ser vítima desse tipo de atitude. Tá vendo aí? Vamos aproveitar aqui, nós vamos dar um intervalinho agora e nós vamos entrar no terceiro bloco falando de SEBRAE, que é uma instituição de grande relevância para a população desse estado. Intervalinho no programa, já a gente volta. Fim de ano, tempo de festejar e receber amigos. A pintura da sua casa faça com a Amazônia Tintas. Fique tranquilo, a Amazônia Tintas oferece tudo de cores para o seu fim de ano ficar no tom ideal para o seu lar e empresa. A Amazônia Tintas facilita o pagamento. Venha e aproveite. O Grupo Amazônia Tintas agradece a todos os amigos, clientes, fornecedores. Boas festas! Rua Rafael Vaz e Silva com Jaci, Paraná e Rua Jatuarana com Rua Açaí. Amazônia Tintas, pintando com as cores da Amazônia. Olá você, estou de volta, Papai do Céu tinha prometido, eu estou de volta. Mais uma vez eu vim trazer produtos para você, tá bom? Nós estamos aqui na Portsoft, aqui da João Goulart, com a 7 de setembro. Quem me atende aqui é esse baiano de nascimento, rondoniense de coração, tá feliz da vida. Humberto, tudo bem? Tudo bem, Marcão? Humberto, fala para mim, quais são as promoções para essa semana aqui na Portsoft? Então, nós temos promoções essa semana aqui na Portsoft. HD externo de 1 TB, para quem quer aí armazenar, que é um armazenamento portátil. A gente tem também impressora, também está na promoção. A gente está com o som automotivo da Pioneer, de R$ 280, está saindo por R$ 199. Essas ofertas você encontra essa semana ainda aqui na Portsoft. Procura aqui o Humberto, o gerentão Anderson, a rapaziada toda aqui, tá bom? Diretamente aqui da Portsoft, boas vendas para você. Já estamos de volta e vocês sabem, Daniel Pereira, hoje, o cargo lá é o quê, Daniel? Presidente? Superintendente. Superintendente do SEBRAE. Você assume o SEBRAE em janeiro deste ano? 15 de janeiro. 15 de janeiro de 2019. Como estava o SEBRAE quando você assumiu? O SEBRAE é uma instituição consolidada e respeitada no estado de Rondônia. Né? No Brasil todo, mas particularmente aqui no estado de Rondônia. E primeiro, a minha ida para o SEBRAE, ela foi, de uma certa forma, uma surpresa. Porque se você perguntasse para mim 6 meses antes de eu ir para o SEBRAE se eu iria trabalhar no SEBRAE, eu ia falar para você que não, né? Claro. Mas, por uma conjuntura do ano passado, e o trabalho que eu fiz como vice-governador e depois de governador, as 3 grandes federações, que é a da agricultura, a da indústria e comércio, as 3 instituições me convidaram para ser o novo superintendente do SEBRAE. A gente tinha... FEComércio, Fiero... E a Federação da Agricultura. FETAGRO. Não, a Federação da FETAGRO
É dos trabalhadores da agricultura, isso, né? É o Hélio Dias, que é o presidente dessa federação. Esse pessoal se reuniu e chamou você para ser o superintendente. E eu tinha dúvida se eu podia ser superintendente ou não, até por impedimento legal. Aí o Marcelo Tomé, que era o presidente à época, entrou em contato com o Sebrae Nacional e é ele que trouxe a notícia que não havia nenhum tipo de impedimento, desde que o processo fosse de comum acordo com os membros do conselho. O Sebrae ele é administrado, na época era um conselho formado por 13 instituições, 13 votantes, e depois evoluiu para 15, hoje são 15. Certo. Então, para ser superintendente e diretor do Sebrae, você tem que ser eleito por esse colegiado, né, do qual as 3 federações fazem parte. Você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Universidade Federal de Rondônia, você tem o micro e pequena empresa. Isso, são várias instituições que compõem, né, a Federação das Associações de Indústria e Comércio do Estado. E por unanimidade eu fui indicado para ser o superintendente. De 13 votos você teve os 13. Eu tive os 13, né? E foi um compromisso que eu fiz, porque se fosse para mim ir para lá, atendendo a metade, contrariando a outra metade, eu não iria. Até porque eu tenho uma biografia para zelar. Claro. Né? E o Sebrae já vinha num histórico muito bom, né? Porque nós só demos continuidade a um trabalho já existente. O Valdemar Camata Neto, que era o nosso superintendente, vinha fazendo um trabalho belíssimo, que a gente se encontrava e ia para todo canto, ele representando o Sebrae. Né? Então, ao ir para lá, nós já pegamos um trabalho que era bom, e a coisa que eu acrescentei lá foi uma pegada que é pessoal minha, que é o aspecto do trabalho na área da educação. Né? Esse trabalho é uma marca pessoal mesmo. Nós multiplicamos, por exemplo, ano passado nós trabalhamos com 8.000 crianças no estado, nós trabalhamos com 28 esse ano, né? E queremos dobrar essa meta para o ano que vem. E nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Educação para o Futuro, que nós fortalecemos os conhecimentos de português e matemática de 25.000 crianças dos 52 municípios para que eles fizessem a prova do Sistema de Avaliação Básica do Brasil, né? Que somado com alguns outros critérios, você tira a prova, o índice de DEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Rondônia, em 2017, é o 8º do país, e nós acreditamos que com esse trabalho que nós fizemos, juntamente com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, com as secretarias municipais de educação, com os professores, nós impactamos os 52 municípios, nós acreditamos que nós vamos ficar entre os 5 melhores do Brasil. E já estamos com a estratégia pronta para nós tentarmos ser o primeiro do Brasil em 2021. Né? Então, essa pegada da educação, essa pegada da educação é uma pegada pessoal mesmo, que é algo que eu faço desde... Lembra que eu falei do trabalho de vereador que eu tenho mais presente na minha vida. Né? E as outras agendas são agendas que vêm com o Sebrae. Por exemplo, nós nos tornamos uma referência na produção de café no Brasil. O Sebrae é um dos atores. O Sebrae, o Ministério da Agricultura, a Embrapa, né, a Imater, a SEAGRE, né, a própria FUNAI aqui em Rondônia, no caso do envolvimento da comunidade indígena, a gente tem conseguido resultados fantásticos. Né? Então o Sebrae tem uma agenda muito boa, uma agenda que impacta o campo, uma agenda que impacta a área de indústria e comércio. Essa agenda trabalha com o quê? Com workshop, com professores, com técnicos agrícolas, indo até esse homem do campo, ensinando, como é que é? Então, Marcos, o Sebrae é muito dinâmico. Né? Nós temos, o Sebrae, em termos de colaboradores, de servidores, o Sebrae é bem pequeno, nós só temos 100 colaboradores e eles estão um pequeno escritório em parceria com a Associação Comercial em Guajará, aí aqui em Porto Velho, 2 localidades, aqui na nossa sede, lá na Jatuarana. Nós estamos em Ariquemes, estamos em Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta, Rolim de Moura e Vilhena. Né? Só que a gente desenvolve estratégias através nós chamamos de agente de desenvolvimento com os municípios. E alguns municípios, 34 deles, têm a sala do empreendedor, que é uma parceria que a gente faz com o município. Por exemplo, aqui em Porto Velho, nós não tínhamos nenhuma sala do empreendedor. Nós abrimos 2 em parceria com o prefeito Hildo. Abrimos uma lá na Zona Leste e abrimos outra aqui na 7 de setembro. Então a gente desenvolve estratégias que a gente consegue chegar em todos os municípios. Agora, no final do ano, dia 3 agora de dezembro, nós fizemos aqui em Porto Velho um fórum que nós chamamos de Rondônia Mais Simples. O Sebrae fez um trabalho com todas as prefeituras de Rondônia.
para a gente fazer ajuste na nossa legislação para você ser menos burocrático para poder abrir e fechar uma empresa. Na criação de empresa e no fechamento de empresa. Na criação de empresas, o Sebrae já tinha feito um trabalho aqui em Rondônia. A junta comercial mais ágil do Brasil é a de Rondônia. Parabéns. É a mais ágil do Brasil. Por exemplo... Isso é atitude, tá? Isso é boas notícias para a gente. Esse trabalho foi feito ainda na gestão Confúcio Moura e Daniel Pereira. Foi nos últimos 4 anos que foram feitos. Certo. Mas o Sebrae, através da Silane Guedes, que é a nossa gerente de unidade de políticas públicas do Sebrae, foi quem coordenou isso no Estado. Então, o Estado de Rondônia tem muito mais agilidade hoje do que São Paulo, do que Minas, do que Rio de Janeiro, do que Rio Grande do Sul, do que Santa Catarina. Mas muito mais rápido. Para você ter uma ideia, o Henrique Meirelles, que é o atual secretário de Indústria e Comércio de São Paulo, o sonho de consumo dele é entregar para o governador Dória um sistema que ele consiga abrir uma empresa em uma semana. Aqui em Rondônia, depois que você dá a entrada nos teus documentos, demora 15 minutos para você abrir uma empresa. 15 minutos. 15 minutos. E ele está tentando ver se consegue fazer com uma semana lá em São Paulo. E nós estamos falando de um cara que já foi presidente de um banco multinacional, que é o Banco de Boston, que foi presidente do Banco Central, que foi ministro da Fazenda do Brasil. E o Estado de Rondônia, foi candidato a presidente, inclusive. E o Estado de Rondônia, o que ele está sonhando em fazer uma semana, nós fazemos em 15 minutos aqui. E o grande protagonista disso foi o Sebrae em parceria com a Junta Comercial. E aí, mais uma que essa eu vou me atribuir, quando eu assumi o mandato como vice-governador, eu tive contato com o nosso então presidente da Junta Comercial, o Vladimir. Ele falou o seguinte: governador, nós estamos presentes, nós temos a junta mais rápida do Brasil e nós estamos presentes em 11 municípios. E os outros 41 municípios, como é que eles fazem? Eles têm que recorrer aos 11 onde a gente está presente. Aí eu perguntei para ele, tem condições da gente promover alguma coisa para a gente ir para mais municípios? Ele falou, olha, é possível a gente chegar nos 52, se a gente montar uma boa estratégia para isso. Nós montamos uma estratégia e hoje Rondônia é o único estado do Brasil que a junta comercial daquele estado está presente em todos os municípios. De Pimenteiras a Porto Velho nós temos a presença da junta comercial, né? Então foi feita uma parceria com as prefeituras, em alguns casos com a associação comercial, e aí o parceiro cedeu um servidor para cuidar disso e nós, nós, governo, através da junta comercial, promovemos o treinamento dessa pessoa e disponibilizamos os equipamentos, né? Então isso foi algo muito barato, muito fácil de fazer e permitiu que o estado de Rondônia, repito, seja o único estado do Brasil que 100% dos municípios tem a presença da junta comercial. E a junta comercial mais rápida do Brasil atualmente. Isso é atitude, isso é boa notícia, já falei aqui. Daniel, quais são os próximos passos, quais são as boas notícias que você tem para o ano que vem para a população de Rondônia através do Sebrae? Então, eu vou trabalhar, nós temos as agendas do Sebrae, né? Por exemplo, nós temos um produto chamado Sebrae Tech. Qualquer empresário estabelecido que ele queira melhorar o empreendimento dele, ele chega no limite da capacidade de evolução dele. Certo. Aí ele quer buscar uma consultoria. O Sebrae paga 70% dessa consultoria para ele. Essa consultoria pode ser para um produtor rural, essa consultoria pode ser para um empresário do ramo da indústria, do ramo do comércio, que se enquadre na categoria de micro e pequena empresa. Né? O Sebrae paga 70% desse custo e o empresário paga 70%. Né? E chega um cara para ajudar ele. Exatamente. Ele vai ter um consultor que vai pegar toda a empresa dele, vai desnudar a empresa dele, vai apontar o caminho e vai acompanhar a execução desse projeto no trabalho dele. Nós temos muitos projetos muito bem sucedidos, acompanhados pelo Sebrae, em todo o estado de Rondônia e pelo país afora. Tanto na área industrial, comercial, qualquer área. Qualquer área você pode procurar o Sebrae. Procura um escritório nosso ou procura uma sala onde a gente tem atendimento ao longo do estado, que as pessoas vão remeter essa pessoa para buscar essa solução. Em 2007 eu tive 2 oportunidades de ver palestrantes trazidos em Rondônia pelo Sebrae. Isso continua? Claro. E o Sebrae é uma grande indústria de conhecimento, né? Nós temos atividades em todos os municípios, estamos construindo coisas sui generis, como nós temos uma plataforma, nós temos mais de 100 cursos, todos gratuitos. São cursos que estão disponíveis para toda a população, desde que tenha acesso a uma boa internet.
Mas nem todo mundo tem acesso a uma boa internet. Então, por exemplo, Colorado e Cerejeiras, nós firmamos uma parceria com os presidentes das câmaras, vamos inaugurar agora nos próximos dias lá, uma sala onde que os computadores e o serviço de internet das câmaras de vereador de Cerejeiras e Colorado vai estar à disposição do cidadão cerejeirense e coloradense para poder fazer curso. É o único local, nós temos mais de 5 municípios no Brasil, é o único local do Brasil que isso vai estar acontecendo. Né? Isso a gente chama de inovação. Né? Pegar algo que você já tem em mãos e usar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais racional. Sem custo para a Câmara de Vereadores, porque ele já tem os equipamentos e o serviço de internet ele já tem lá disponível. E nós, Sebrae, não vamos gastar nenhum centavo, porque isso já está tudo produzido e tudo pronto nas nossas plataformas de informática. E isso qualquer cidadão que está nos vendo nesse momento pode entrar no site do Sebrae, baixar e fazer mais de 100 cursos. Tudo gratuito, as mais diversas áreas possíveis, e no final do curso você imprime um certificado e ele serve como uma demonstração que você fez o curso em qualquer local que você for procurar um emprego, por exemplo. Né? Então são alguns dos múltiplos serviços que o Sebrae presta. Daniel, o programa Atitude está de portas abertas para você toda vez que você quiser usar nossas câmaras como superintendente do Sebrae, como um político atuante no estado de Rondônia. Fique à vontade, fala com o seu público. Marcos, eu quero agradecer a oportunidade, desejar a todo mundo que está nos vendo nesse momento um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e estamos aqui à tua disposição. Até porque nós estamos aqui onde o teu estúdio está muito próximo do Sebrae. É verdade, somos vizinhos. Você é muito bem-vindo todos os dias para tomar uma água e um café com a gente, e a hora que você achar oportuno, estamos aqui à tua disposição e à disposição do seu público. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Continue contando com a sua audiência, com o seu carinho, com as suas orações, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa.